O jantar de Natal trouxe os mesmos rituais de sempre, risadas, conversas, o tilintar das taças, mas naquele ano o som soava diferente. Meu irmão recostou-se na cadeira, o garfo ainda na mão, e disse, então, ainda lutando com aquele seu negocinho? Ou ele finalmente fechou? A voz dele era alta o bastante para toda a mesa ouvir. As primeiras risadinhas surgiram rápido, espalhando-se como contágio. Um primo escondeu o sorriso atrás do guardanapo. A esposa do meu irmão debochou abertamente. Até minha mãe soltou uma risada sem graça, como se a polidez exigisse isso. O som me pressionava, mas eu não me mexi. Ele continuou, saboreando cada palavra. Você sempre teve esses grandes planos, não é? Todas aquelas noites viradas, todas aquelas ideias. E olha você aqui, de volta ao ponto de partida. Talvez até pior. A risada ficou mais aguda dessa vez. Meu peito apertou, mas mantive o rosto firme. Deixei que o silêncio me carregasse em vez das palavras. Por dentro, porém, senti a queimadura. A humilhação arde mesmo quando não deixamos transparecer. O pior não eram as palavras dele, era a verdade que havia nelas. Eu estava em um momento baixo, sem como negar. Eu queria falar, revidar, cortar a arrogância dele com algo certeiro. Mas eu sabia que qualquer coisa dita soaria como amargura, não força. Então apenas o encarei, respondi ao sorriso dele com olhos calmos, e permaneci quieto. Ele confundiu meu silêncio com derrota. Isso o agradou. Inclinou-se mais perto, baixando um pouco a voz, como se quisesse dar um ar de intimidade. Não se preocupe, irmãozinho. Alguns de nós nascem para carregar o peso. Outros, bem, só assistem. A risada foi mais baixa dessa vez, mas ainda ficou no ar. Minha mandíbula doía de segurar firme. E, ainda assim, sob a dor, algo começava a se formar. Não raiva. Não o impulso de atacar de volta. Algo mais estável. Deixei meus pensamentos repousarem sobre isso. A humilhação pode ser um espelho. Você pode ver apenas suas cicatrizes, ou pode estudar o que as causou. Quando o burburinho da mesa finalmente voltou a assuntos mais leves, soltei um suspiro lento. Meu irmão pensou que tinha acabado comigo naquele momento, reduzido-me à piada da noite. O que ele não percebeu é que o silêncio pode ser mais afiado do que palavras. Meu nome é Julian. Tenho 48 anos. E naquela noite, na mesa onde minha família ria, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Não responderia à zombaria com raiva. Não desperdiçaria energia tentando conquistar a aprovação deles. Em vez disso, reconstruiria com cuidado, peça por peça, até que chegasse o dia em que o silêncio não fosse mais confundido com fraqueza, mas reconhecido pelo que sempre foi, força aguardando seu momento. Na noite após o Natal, fiquei acordado revivendo as palavras do meu irmão. A risada dele ecoava na minha memória mais alta do que soara na mesa. Não era apenas a dor de ser ridicularizado, era o fato de que todos os outros tinham se juntado tão facilmente, como se meus fracassos fossem entretenimento comum. Essa imagem se recusava a me deixar. Pensei no que poderia ter dito. Respostas afiadas me vinham agora, falas que talvez eu tivessem silenciado ou ao menos desviado a risada. Mas, na verdade, eu sabia que não teria adiantado. A raiva sempre barateia o momento. A dignidade, no entanto, permanece muito depois de a risada morrer. Disse a mim mesmo que havia escolhido a dignidade. Ainda assim, o eco do silêncio parecia mais pesado do que eu queria admitir. Durante anos, construí minha carreira com cuidado. Eu não era imprudente, embora meu irmão gostasse de me pintar assim. Tinha deixado uma posição estável para iniciar algo meu. Os 2 primeiros anos mostraram promessa, clientes, contratos, crescimento que parecia sustentável. Então um acordo desabou. Pagamentos congelaram e a base na qual eu confiava rachou sob meus pés. Vi números caírem, contas secarem e, por fim, o negócio parar. Quando o Natal chegou, eu estava entre projetos, com pouco mais do que ideias em mãos. Para minha família, aquilo parecia ruína. Nos momentos de silêncio, perguntava a mim mesmo se eles tinham razão.
Talvez eu tivesse ido longe demais. Talvez tudo o que provei fosse que o caminho estável do meu irmão, emprego previsível, renda fixa, nenhum risco, era a escolha mais inteligente. Mas quando esse pensamento apertava demais, eu lembrava da sensação de controle que já tivera, moldar minha própria agenda, escolher com quem trabalhar, criar algo maior do que eu mesmo. Essa lembrança importava. Ela me dizia que o caminho não estava errado, apenas tinha sido interrompido. 2 dias depois do jantar, encontrei alguém que nunca tinha rido de mim. Michael, um colega do meu antigo escritório, me convidou para um café. Ele me olhou com uma seriedade que eu não via em mais ninguém ultimamente. Julian, disse, eu não compro essa história de que você acabou. Você tem um jeito de enxergar oportunidades que os outros ignoram. Isso não desapareceu. Deixei as palavras dele assentarem. Pela primeira vez desde a humilhação, senti algo mudar, ainda que levemente. Michael não oferecia caridade, ele me lembrava do que eu havia sido antes dos reveses. O reconhecimento dele era pequeno, mas me ancorou. Naquela noite, ao recordar mais uma vez o jantar, vi a risada de outro modo. O que eles zombaram não foi fracasso, foi transição. E embora eu não pudesse apagar a dor, eu podia decidir por quanto tempo ela me definiria. Silenciosamente, escolhi que não seria. Crescendo, o padrão sempre foi claro. Meu irmão era aquele que meus pais celebravam. Ele ia bem o suficiente na escola, ficava perto de casa e nunca questionava o caminho colocado diante dele. Estabilidade era sua força. A minha era a curiosidade, sempre perguntando por quê, sempre procurando o ângulo que os outros não viam. Para minha família, isso era imprudência disfarçada de ambição. A preferência deles nunca foi segredo, e ao longo dos anos aprendi a carregá-la em silêncio. Esse favoritismo se endureceu em algo mais afiado à medida que crescemos. Quando ele escolheu um emprego tradicional em finanças, meus pais aplaudiram sua disciplina. Quando deixei um cargo seguro para perseguir meu próprio empreendimento, chamaram de impulsivo. E quando as primeiras rachaduras apareceram no meu negócio, o julgamento veio rápido, eu tinha desperdiçado tempo, dinheiro e potencial. Meu irmão, claro, estava mais do que disposto a me lembrar disso. A verdade é que o fracasso não tinha sido repentino. Eu havia construído de forma constante, focando em clientes de logística de médio porte, criando um nicho que parecia sustentável. Por um tempo, funcionou. Então um cliente, nosso maior, desabou sob seu próprio peso, inadimplindo pagamentos dos quais dependíamos. O fluxo de caixa secou, contratos pararam, e a reputação que eu havia cultivado cuidadosamente começou a se desgastar. Quando percebi toda a dimensão disso, sair com alguma dignidade era a única opção. Para minha família, porém, isso era prova de imprudência. Carreguei esse julgamento pesadamente até recentemente. Mas ao relembrar o jantar de Natal repetidas vezes, percebi algo diferente. As palavras do meu irmão não eram apenas zombaria, eram posse. Ele acreditava que tinha o direito de me definir, de declarar minha história encerrada porque a dele tinha sido mais estável. Essa percepção esclareceu algo. O poder dele não vinha do sucesso, mas do meu silêncio. Então decidi, minha resposta não seria alta nem imediata. A raiva se desfaz, e vitórias conquistadas com pressa raramente têm peso. O que eu queria era algo mais quieto, mais deliberado. Crescer sem anúncio, deixar minhas ações reescreverem o julgamento que ele acreditava ser permanente. O silêncio tinha me ferido na mesa do jantar, mas o silêncio usado com intenção poderia se tornar a resposta mais afiada. Na semana seguinte, reconectei-me com alguém em quem confiava, Helena, uma ex-cliente que respeitava a forma como eu lidava com problemas que outros ignoravam. Durante um café, ela se inclinou depois de ouvir minha situação. Julian, seu revés não apaga sua habilidade. Pelo contrário, prova que você conhece o custo do risco. Tenho projetos no horizonte que precisam de alguém com sua paciência. Não se descarte tão facilmente. As palavras dela tinham peso. Não eram lisonja, eram reconhecimento. Naquele momento, a névoa da humilhação se dissipou. Comecei a ver o contorno de um caminho adiante, não rápido, não dramático, mas firme.
E pela primeira vez desde as risadas, senti algo mais forte que a vergonha, os primeiros sinais de determinação. As semanas que se seguiram foram lentas, mas lento era o que eu precisava. Voltei a assumir trabalhos, não do tipo que chamava atenção, mas projetos que Helena me apresentou, consultoria em problemas logísticos que empresas menores não conseguiam resolver. Os contratos eram modestos, mas traziam algo que eu não sentia havia meses: progresso. Cada projeto concluído me dava prova de que as habilidades que eu julgava desperdiçadas ainda tinham valor. Mantive meus movimentos discretos. Minha família presumia que eu ainda estava parado, ainda à deriva, e deixei que acreditassem nisso. A percepção deles já não importava tanto quanto os resultados diante de mim. Havia uma certa satisfação em saber que eu podia construir sem anunciar, tijolo por tijolo, até que algo sólido surgisse novamente. Cada fatura paga em dia, cada cliente satisfeito, tornava-se um marco de estabilidade. Ainda não era triunfo, mas era movimento para frente. E no silêncio, comecei a encontrar firmeza. Nesse período, meu irmão ligou uma vez. Sua voz trazia a mesma ponta cortante que tivera no Natal, embora disfarçada de casualidade. Julian, espero que você esteja se ajeitando. Sabe, nem todo mundo nasceu para correr riscos. Alguns de nós se dão melhor na rotina. Falei pouco, mais ouvi do que respondi. Por dentro, percebi mais que suas palavras, percebi sua necessidade de me lembrar do meu lugar. Ele se acomodara no papel de estável, bem-sucedido, referência de comparação. Deixei-o falar, não ofereci resistência, e encerrei a ligação com um calmo: estou resolvendo. Ele saiu satisfeito, achando que tinha reforçado a distância entre nós. O que não percebia era que essa distância já estava diminuindo. Minha cunhada, Claire, também se juntou a essa distância de forma sutil. Quando nos encontramos em uma reunião de família no fim de janeiro, ela sorriu educada antes de se inclinar o bastante para tornar suas palavras afiadas. Sabe, Julian, você tem sorte de ter um irmão como ele. Nem todo mundo consegue carregar a reputação da família como ele carrega. A observação não foi alta, mas foi certeira. Ela queria que eu entendesse que era secundário, um detalhe em comparação ao marido. Assenti, não me defendi, e segui adiante. Mas as palavras dela reforçaram o que eu já sabia: a arrogância naquela casa estava crescendo sem freio, alimentada pela ideia de que meu silêncio significava derrota. Em privado, acolhi isso. Quanto mais acreditassem que eu estava acabado, menos esperariam quando a verdade viesse à tona. Isso me dava espaço para trabalhar sem interrupções. Silenciosamente, com firmeza, reconstruí. Cada passo era deliberado, sem pressa, sem desespero. Eu queria algo duradouro, algo que falasse por si quando a hora chegasse. Por ora, a paciência era minha aliada. E na quietude, a força estava voltando. Na primavera, as histórias sobre meu irmão pareciam se multiplicar. Nos encontros de família, os parentes elogiavam suas últimas promoções, seu portfólio em expansão, a maneira como sempre parecia fazer a escolha certa. Ele está elevando o nome da família a cada ano, disse meu tio certa vez, com a voz carregada de admiração. Meus pais sorriam orgulhosos, felizes por ver o filho mais velho ser exaltado como exemplo. Ouvi sem objeção. O orgulho deles era real, e eu não tinha desejo de contestá-lo. O que importava não era a comparação, mas o espaço que eu havia conquistado em silêncio. Quanto menos olhavam para mim, mais livre eu ficava para construir sem interferência. Por dentro, porém, eu não podia deixar de notar o desequilíbrio. O sucesso do meu irmão era barulhento, constantemente reforçado pelos outros. O meu, ainda frágil, permanecia escondido, crescendo em cantos silenciosos. E ainda assim, não senti vontade de anunciá-lo. A paciência que eu havia escolhido tornara-se sua própria forma de força. O trabalho começava a se inclinar lentamente a meu favor. Pelas conexões de Helena, consegui um cliente que precisava de mais do que apenas conselhos, precisava de alguém disposto a intervir, reestruturar sua logística e supervisionar a execução. Era um contrato maior do que eu vi havia muito tempo e, embora não restaurasse tudo de uma vez, marcava um verdadeiro ponto de virada. O nome do cliente era Harris.
Direto, eficiente e indiferente a aparências, ele valorizava a competência acima de títulos. Quando conversamos pela primeira vez, inclinou-se sobre a mesa e disse: Julian, não preciso de promessas. Preciso de resultados. Se você puder entregar, terá mais trabalho do que consegue lhe dar. Sua franqueza talvez já tivesse me abalado antes, mas agora me ancorava. Respondi simplesmente: então deixe-me mostrar. O acordo foi assinado dentro da semana. Não era o tipo de negócio que eu anunciaria a ninguém, muito menos a minha família. Mas, ao revisar os termos tarde da noite, senti o peso da possibilidade de retornar. Harris representava não apenas renda, mas credibilidade, do tipo que se espalha silenciosamente, do tipo que reconstrói uma reputação passo a passo. Enquanto isso, a voz do meu irmão crescia mais alto no círculo familiar. Falava de novos empreendimentos, do reconhecimento no trabalho, de colegas que o admiravam. Claire acrescentava suas notas de orgulho, garantindo que todos ouvissem como o marido era respeitado. Eu mantinha meu lugar à mesa, oferecendo parabéns educados quando solicitado, mas nunca competindo. Eles acreditavam que silêncio significava concessão. O que não entendiam era que silêncio também significava disciplina. Eu não buscava mais a validação deles. Estava escolhendo meu próprio tempo, meu próprio terreno. E enquanto o contrato de Harris permanecia assinado sobre minha mesa, senti uma confiança que eles não podiam ver. Silenciosa, contida, mas firme, poder em espera. O envelope chegou sem cerimônia, deslizado sobre a mesa por um mensageiro que mal fez uma pausa para confirmar meu nome. Ninguém mais no escritório lhe deu muita atenção, mas eu soube, antes mesmo de abri-lo, o que aquilo representava. Esperei até estar sozinho e então retirei as páginas devagar, como se o próprio papel merecesse respeito. Era a confirmação, a aprovação formal do plano de reestruturação que eu havia apresentado para a empresa de Harris. Assinado, selado e vinculativo. O contrato ia muito além de um único projeto, abria a porta para um trabalho de longo prazo, com parcerias potenciais que poderiam me estabilizar por anos. Segurei a carta na mão mais tempo do que o necessário. Não havia pressa em compartilhá-la, nem impulso de anunciar nada. Dobre-a com cuidado, coloquei-a de volta no envelope e tranquei-a na minha gaveta. O tempo importava mais do que a exibição. Naquela noite, no jantar com meus pais, a conversa voltou-se novamente para meu irmão. Ele havia sido convidado a falar em uma conferência regional, e o orgulho na sala era palpável. Não é apenas a carreira dele, disse meu pai. É a presença. As pessoas percebem quando ele entra em uma sala. Minha mãe assentiu, acrescentando que o sucesso parecia segui-lo naturalmente. Sorri. Ofereci as felicitações esperadas e deixei que as palavras passassem sobre mim. A carta continuava na gaveta da minha mesa, invisível. Seu peso repousava apenas sobre mim, e isso era suficiente. Por dentro, no entanto, algo havia mudado. Durante meses, caminhei com a sensação de estar diminuído, despido do respeito que um dia carreguei. Agora, com algumas assinaturas em papel grosso, a dignidade começava a retornar. Não porque os outros a reconhecessem ainda, mas porque eu a reconhecia. Helena percebeu a diferença antes de qualquer um. Você está mais calmo, disse ela durante uma ligação. Não mais leve, exatamente, apenas mais firme. O que aconteceu? Eu lhe disse apenas que havia progresso. Ela insistiu em detalhes, depois desistiu quando não ofereci nada além disso. Entendia, melhor do que a maioria, que silêncio não era vazio, era intenção. A família, claro, permanecia alheia. Continuavam a olhar para mim da mesma forma de sempre, quieto, ofuscado, o irmão que havia ficado para trás. E eu permitia. Cada comentário, cada comparação, tornava-se mais fácil de suportar sabendo que repousava naquela gaveta trancada. Eu não tinha pressa em buscar revelação. A carta não era para a aprovação deles. Era para o alicerce que me dava, o chão silencioso sob meus passos. O reconhecimento viria quando eu escolhesse trazê-la à tona, não antes. Ao deitar-me naquela noite, pensei novamente na carta, descansando invisível. Ela não gritava, não precisava.
Como o próprio silêncio, sua força estava no que guardava até o momento certo. E, pela primeira vez em muito tempo, não me senti menor do que a sombra do meu irmão, mas inteiramente além dela. 1 ano havia se passado quando me vi de volta à mesa de Natal. As decorações eram as mesmas, o riso familiar, o ritmo da conversa em família inalterado pelo tempo. No entanto, eu me sentava diferente, não porque tivesse mudado por fora, mas porque o silêncio dentro de mim já não era pesado, era firme. Meu irmão chegou atrasado, como costumava fazer, sua entrada marcada por cumprimentos exagerados. Beijou a bochecha de nossa mãe, deu um tapa nas costas de nosso pai e se acomodou na cadeira com a facilidade de quem tem certeza de que o ambiente lhe pertence. Começou quase de imediato, histórias saindo em sequência sobre projetos, contratos, reconhecimento. Todos se inclinaram, ansiosos por se aquecer em seu brilho. Em certo momento, voltou a atenção para mim. E o nosso calado, perguntou, com um sorriso enviesado. Ainda trabalhando nesses pequenos passos? Admiro a paciência, de verdade. A maioria já teria desistido. A mesa riu baixo, não com crueldade, mas com aquela indulgência divertida que fere mais do que um insulto aberto. Deixei a risada passar, mãos entrelaçadas, olhar firme. Não era novidade, não era inesperado. Por dentro, senti a faísca familiar da raiva, mas já não queimava sem controle. Em vez disso, acomodou-se em algo mais afiado, clareza. Não havia necessidade de me defender. A carta, o trabalho, a reconstrução constante ao longo do último ano, tudo permanecia invisível, e esse era justamente o ponto. Meu pai ergueu um copo. A Julian, disse, com orgulho na voz. Que o próximo ano traga ainda mais sucesso. Copos se chocaram, sorrisos se espalharam. Ninguém percebeu que o meu permaneceu imóvel por um instante a mais que os outros. Helena, sentada do outro lado da mesa, encontrou meu olhar. Não disse nada, mas a leve curva dos lábios mostrava que via mais do que os demais. Seu silêncio acompanhava o meu, cúmplice, respeitoso. Meu irmão prosseguiu, saboreando o papel que acreditava incontestável. Suponho que nem todos nasceram para brilhar, disse com naturalidade, cortando outra fatia de carne. Alguns de nós somos estrelas, outros, bem, elenco de apoio. Nem sequer olhou para mim ao dizer isso. Sorri de leve, como se o comentário tivesse passado despercebido. Meu garfo se movia metódico, a comida desaparecendo do prato com precisão calma. Meu silêncio já não era submissão, era escolha, calculada e deliberada. A família ainda me via como o mesmo, quieto, ofuscado, um homem paciente demais para importar. Estavam cegos para a diferença que 1 ano havia feito. Cegos para o que repousava em minha gaveta, para as portas já se abrindo além de sua visão. Disse pouco, não me defendi, deixei a noite se desenrolar como se nada dentro de mim tivesse mudado. Mas sob aquela calma, cada palavra da arrogância dele só afiava minha prontidão. O momento ainda não era, mas estava perto. Jantar tinha chegado naquele ponto em que as palavras fluíam livremente, sem filtro de contenção. As risadas do meu irmão ecoavam pela mesa enquanto ele contava mais uma história sobre sua última conquista, pausando apenas para beber do vinho. Sua confiança preenchia o ambiente, mais uma vez, os outros se inclinavam como se fossem atraídos por uma gravidade inevitável. Então, como se fosse ensaiado, ele lançou um olhar em minha direção. Julian, disse, com um sorriso conhecido. Me conta, como é estar sempre assistindo da lateral? Tem gente que simplesmente não tem a faísca, eu acho. As palavras eram casuais, displicentes, feitas para ferir sem parecer cruéis. A mesa riu educadamente, como sempre. Eu senti o silêncio crescer dentro de mim, não pesado agora, mas firme, controlado. Alcancei o bolso do paletó e coloquei um envelope dobrado ao lado do meu prato. Ninguém notou de imediato. Ele continuou, aproveitando-se do próprio brilho. Você tem paciência, isso eu reconheço, disse, cortando a carne. Mas paciência sem resultado? Isso é só esperar. Bati de leve no envelope com o dedo. Já que perguntou, falei com calma, isso chegou semana passada.
O gesto chamou a atenção deles. Meu pai inclinou a cabeça. O que é isso? Uma confirmação, respondi, deslizando o envelope pela mesa. Meu irmão franziu a testa, hesitou, e então rasgou o papel com a mesma arrogância descuidada que dava a tudo. Seus olhos percorreram as linhas, e pela primeira vez naquela noite, sua voz falhou. O que é isso? Murmurou. É a aprovação, disse, meu tom instável. O contrato pelo qual estive trabalhando. O que garante o financiamento, os clientes, a expansão. Efetivo imediatamente. O ar mudou. Cadeiras rangeram quando os corpos se inclinaram. O garfo da minha mãe tilintou no prato. As sobrancelhas do meu pai se ergueram, o olhar agora fixo em mim, não nele. Você quer dizer, Helena falou baixo, os olhos estreitos sobre a página. Isso é seu? Sim, respondi simplesmente. Meu irmão levantou os olhos, o sorriso apagado, substituído por algo frágil. Mas como? Quando? Enquanto você se apresentava, respondi, encarando-o firme, eu estava construindo. A mesa mergulhou em silêncio. Não houve risadas, nem aquele riso indulgente. Eles me olhavam de outro jeito agora, como se uma cortina tivesse sido puxada e a figura que julgavam conhecer se revelasse sob outra luz. Recostei-me, deixando o silêncio trabalhar por mim. Não havia necessidade de explicar mais nada. A carta dizia tudo o que importava. Por anos, meu silêncio foi confundido com fraqueza. Naquela noite, tornou-se força. O tempo era tudo, e paciência verdadeira não era esperar. Era preparar. Ergui minha taça, finalmente, e o som do cristal tocando o cristal foi mais afiado que os aplausos de antes. Não alto, não exibido, apenas decisivo. Naquele momento, senti a dignidade se firmar de vez. O silêncio, percebi, sempre tinha sido minha resposta mais afiada.